Se você quer viver de renda, receber rendimento todo mês cai um dinheiro na tua conta lá sem precisar trabalhar, talvez você queira saber quais são os 10 fundos imobiliários mais interessantes para comprar no mês de outubro. Agora, acabou de começar outubro, quais seriam os melhores para comprar? Bom, é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, além de te mostrar parte do processo para você escolher fundos imobiliários. Quem sabe você mesmo escolha seus próprios fundos imobiliários. Vou te mostrar que não é difícil não, hein? Importante saber que esse vídeo, assim como qualquer outro que eu faço aqui no YouTube, não é uma recomendação de compra de ativos. É uma lista didática baseada nos múltiplos dos fundos imobiliários disponíveis hoje na Bolsa de Valores. Então eu avalio os fundos imobiliários, seus múltiplos, faço uma seleção daqueles que estão mais interessantes, tiro aqueles que não são interessantes e monto uma lista. Bom, para saber detalhes de todo o processo, é só continuar no vídeo. Vamos lá? Bom, mas vamos para o tema de hoje. Eu também tinha te falado que poderia te ajudar a escolher os próprios fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. Critérios para poder encontrar fundos imobiliários que estão baratos, estão sendo negociados abaixo do seu preço convencional, normal. Então comprar fundo imobiliário com desconto é sempre uma boa ideia para um investidor de longo prazo. Critérios que te permitirá comprar fundos imobiliários que pagam os melhores rendimentos, também é importante, porque esse rendimento vai se transformar em dinheiro no caixa para você comprar novas cotas. E também elimino todos os fundos imobiliários que estão passando por problemas financeiros graves. E quando eu falo sobre eliminar fundos imobiliários com problemas financeiros graves, por exemplo, eu estou falando de fundos imobiliários que entraram em recuperação judicial. Esse é o tipo da lista. E é claro que você pode utilizar outros critérios pessoais. Por exemplo, eu não quero investir em fundos imobiliários de tijolo, que tem lojas físicas, salas comerciais. Ou você pode utilizar outro critério, eu quero investir em galpões logísticos, porque eu acredito que o comércio digital tem só a crescer e esses galpões logísticos sempre terão clientes. E o aluguel será cada vez mais caro. Você pode escolher também por fundos imobiliários recebíveis imobiliários, que não tem problema da vacância física. Bom, é claro que você pode sempre incrementar um critério a mais da sua preferência para poder decidir por um fundo imobiliário ou outro. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Vamos à lista. Então, na relação de fundos imobiliários baratos, em ordem alfabética, nós temos aí IRDN 11, P sobre VP de 0,90, preço de uma cota 78,90. RSR 11, P sobre VP de 0,91, preço de uma cota 87,02. VGIP 11, P sobre VP de 0,94, preço de uma cota 87,69. RBRR 11, P sobre VP 0,95, preço de uma cota R$ 90,01. VCJR 11, de P sobre VP 0,95, preço de uma cota R$ 90,18. VRTA 11, P sobre VP de 0,95, preço de uma cota R$ 88,76. BTCI 11, P sobre VP de 0,96, preço de uma cota R$ 9,82. CVBI 11, P sobre VP de 0,96 e preço de uma cota R$ 92,49. E BBPO 11, de P sobre VP 0,97, preço de uma cota R$ 96,75. Esses são os fundos imobiliários baratos, que tem como principal métrica o P sobre VP. O P sobre VP abaixo de 1 significa que ele está descontado. Agora nós vamos aos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Bom, a lista em ordem alfabética dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, a gente tem o RBRY11, que pagou 1,20% ao mês, o AFHI 11, 1,11%, BTCI 11, 1,13%, CVBI 11, 1,13%, HGCR 11, 1,16%, KNCR 11, 1,17%, MCCI 11, 1,12%, MXRF 11, 1,08%, BCIR 11, 1,09% e o VGHF 11, 1,11%. Note que um dos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses é um velho conhecido e muito popular fundo imobiliário, o MXRF11. É um fundo muito popular de muitos cotistas e isso muito se justifica porque ele é um fundo imobiliário de base 10, significa que ele tem um preço aproximado de R$10. Dessa vez ele entrou na lista como um dos que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. Se você tem 4 MXRF11, deixa um comentário aqui embaixo. Agora vamos para uma lista de fundos imobiliários que tem essas duas combinações. Não são os mais baratos, também não são os que pagam maior dividendo. Mas se você procurar uma lista que tem uma combinação com os dois fatores, essa é a lista. Os fundos imobiliários que entregaram uma combinação dos dois fatores, bons dividendos e bom preço, em ordem alfabética. BTCI 11, 1,13% de rendimento nos últimos 12 meses e P sobre VP de 0,96. CVBI 11, 1,13% de rendimento médio nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,96. E RDM 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 0,98% e P sobre VP de 0,90. KNCR 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 1,17% e P sobre VP igual a 1. MCCI 11, rentabilidade média mensal de 1,12% nos últimos 12 meses e P sobre VP 1. RBRR 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 0,98 e P sobre VP de 0,95. RBRY 11, rentabilidade de 1,20%, P sobre VP de 1,02. RSR 11, rentabilidade média mensal de 1,05% nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,91. VCJR 11, rentabilidade média mensal de 1,09%, P sobre VP de 0,95. VRTA 11, rentabilidade média nos últimos 12 meses, mensal de 1,04%, P sobre VP de 0,95, e o preço de cota de cada um deles está ao lado também de cada fundo imobiliário. Então a gente acabou de verificar a rentabilidade média mensal desses fundos imobiliários nos últimos 12 meses, o P sobre VP e o preço em uma tabela ao lado. Lembrando, não é uma recomendação de compra, é uma ótima referência para você olhar um pouco mais para esses fundos imobiliários, porque não tem problemas financeiros, não estão em recuperação judicial, tem alta liquidez
e foram filtrados segundo esses múltiplos. Para quem busca fundos imobiliários que pagam bons dividendos, estão baratos e podem ser sim uma ótima opção de compra, mas essa decisão é você que vai ter que tomar. Eu lembro mais uma vez de que nenhum vídeo aqui do canal é uma recomendação de compra de investimentos, mas uma referência didática e mostrando para vocês qual é a estratégia para escolher fundos imobiliários. São fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que me entregaram um bom resultado. Como eu falei, eu saí de R$5 por mês para receber de dividendos, R$5,48, para receber mais do que R$2.000 em um intervalo de 6 anos. Então, para mim, já é uma estratégia vencedora, validada e que com certeza está me entregando um bom resultado. E você pode escolher os seus próprios fundos imobiliários. Já falei para você que utiliza o site do Investidor 10 para olhar os múltiplos dos fundos imobiliários, das ações e várias outras informações. E lá você encontra ferramentas para poder escolher o seu próprio fundo imobiliário. Como eu falei, é muito simples você mesmo montar a sua carteira de fundos imobiliários. Agora, é interessante que depois desse trabalho, desse filtro inicial, você elabore outros filtros, você pesquise pelo fundo imobiliário no site, sobre onde estão os ativos, qual é a vacância. Bom, você pode ter todas essas informações no próprio site do fundo imobiliário. Critérios que com certeza você vai aprender com o tempo, estudando um pouco mais sobre fundos imobiliários. Por exemplo, um dos critérios que adicionei na lista é tirar fundos imobiliários com problemas financeiros. E existem vários outros critérios que você pode também incluir de acordo com aquilo que você achar mais estratégico para você. Vou te dar mais um exemplo. Quando eu estou colocando fundos imobiliários na minha carteira, e por exemplo, são fundos imobiliários prediais, de tijolo, aí eu já também olho a vacância física e financeira. Então você tem um caminho para poder escolher fundos imobiliários de forma mais minuciosa, mais cautelosa, que é exatamente como eu faço para poder construir essa lista para vocês. Mas o site do Investidor 10, sem dúvida, pode ser uma ótima ferramenta para você fazer uns filtros iniciais. Espero que esse vídeo seja útil para você utilizar como uma boa referência, fazer suas próprias escolhas e que te ajude a tomar uma decisão. E isso sim, é importante fazer, tomar uma decisão de investir para poder melhorar a sua qualidade de vida, se preparar para o futuro, para você cuidar de você e da sua família. Decidir cuidar do seu futuro, sem dúvida, é algo que você deve fazer para já. Agora, a decisão dos fundos imobiliários e qual fundo imobiliário comprar é uma decisão sua. Você pode olhar para essa lista e buscar uma referência, pode fazer sua própria lista, e você não pode fazer e deixar de investir. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.